meus queridos nerds, estou de volta, cara, e hoje, como prometido, veremos todos os simbiontes que existem no universo da Marvel por nível de poder, do mais fraco ao mais poderoso. Eu já fiz um vídeo sobre todos os Venoms que existem, né, versões do próprio Venom, né, como Venompool, Galactuspool e etc. E foi super bem, então bora ver agora simbiontes diferentes, cara. Vamos lá então, se inscreve no canal, deixa o like pra me apoiar, esses vídeos dão muito trampo, cara. Tem que pesquisar os feitos, os poderes, cara, as histórias de cada personagem e também fica muito longo, então apoia aí se você curte. No 22º lugar temos Agonia, uma simbionte diferente dos outros, pois ela pode absorver substâncias químicas e também liberar essas substâncias. Ela inclusive pode cuspir uma espécie de ácido corrosivo, além dos poderes básicos de todo simbionte. Ela foi criada na Fundação Vida, é um laboratório, alguns cientistas que pegavam partes de simbiontes, né, no caso aqui foi do Venom, para fazer experimentos e criar outros simbiontes, a fim de criar super soldados / simbionte. E bom, então ela acabou sendo criada lá. E eu, cara, não conheço muitos dos feitos grandiosos da Agonia, né? Ela é uma simbionte de baixo escalão, digamos assim. Por isso, eu vou começar aqui a lista com ela e vocês vão entender ao longo do vídeo a posição dos simbiontes e por que ela tá aqui. Beleza? Em 21º lugar temos Phage, ou Fago aqui no Brasil. Ele era um mercenário que foi usado nos experimentos da famosa Fundação Vida também que eu mencionei anteriormente, que envolvia ali testes com simbiontes. E nisso surgiu uma nova criatura, que quando se fundiu com esse mercenário, se tornou Phage. Ele é praticamente uma mistura do Venom e do Carnificina, porém ele é inferior no poder, né, quando a gente compara aí os dois personagens. Ele conseguia transturar o seu próprio corpo para criar facas e lâminas a partir do seu tecido simbionte. Ele já chegou a dar um trabalhão pro Venom e também pro Homem-Aranha, mas ele não é tão poderoso assim e ainda foi criado geneticamente por humanos, né? Então ele não é um descendente direto lá de Glintar, que é o planeta dos simbiontes. Em 20º lugar temos Lasher, ou o Açoitador. O seu principal poder é de criar tentáculos pelo seu corpo, principalmente nas costas, né, com pontas afiadas como uma lança. Lasher, assim como seu hospedeiro, tem uma grande facilidade para lutas e se considera o mais quieto dos irmãos, mas que não foge de uma luta. Ele também foi outro simbionte da Fundação Vida, né, que foram criados ali a partir do próprio Venom. Por isso então, digamos que eles são filhos do próprio Venom, só que geneticamente modificados. Todos os simbiontes da Fundação Vida são praticamente do mesmo nível de poder, com uma diferença bem pequena de um para outro. 19º lugar temos agora Tumulto, o mais conhecido como Riot, que inclusive foi o principal vilão do primeiro filme do Venom da Sony, lá o filme solo do Venom. Considerado o simbionte mais violento da Fundação Vida, Tumulto não esconde os seus instintos assassinos, proveniente, né, do seu hospedeiro, o Trevor Cole. Ele é um experiente combatente marcial, mas também sabe manipular armas de fogo e outros instrumentos de combate, além de possuir uma brutalidade extrema. Ele é um clássico vilão do Venom e tem a habilidade também de transformar as suas mãos em lâminas gigantes. Ele, dos simbiontes da Fundação Vida, cara, é um dos mais poderosos, mas não o mais poderoso. Em 18º lugar temos agora a Scream, ou então conhecida como Grito. Ela também foi desenvolvida pela Fundação Vida, né? Ela foi a última a ser criada a partir de uns pedaços do próprio Venom. E a Scream acabou virando, junto com o Carnificina, um dos simbiontes mais imprevisíveis e sangrentos de todos. Ela inclusive chegou a caçar e tentou matar os seus irmãos que também foram criados ali na Fundação Vida, né, os outros simbiontes. E ela conseguiu matar um deles, o simbionte Agonia, né, o primeiro que eu mencionei aqui nessa lista. Por isso então eu coloquei o Agonia em primeiro aqui como mais fraco. Os outros ela não conseguiu chegar a matar, né, apesar de deixar eles bem feridos. E eu acredito que ela é sim a simbionte mais forte ali dos anteriores dessa lista, e ela também usa os seus cabelos para matar outros simbiontes e também os seus inimigos. Ela usa como chicotes. Ela inclusive, né, para confirmar isso ainda mais, ela se tornou a líder de todos os simbiontes ali da Fundação Vida. Todos eles chegaram a obedecer ela. Posição 17 temos agora Mania, uma das várias simbiontes que surgiram também do próprio Venom, né, praticamente mais uma filha do Venom. Ela veio de um pedaço do simbionte cortado em batalha. E aí alguns cientistas acharam e fizeram alguns experimentos para criar um simbionte novo. Como é uma parte do Venom,
Esse simbionte mania possui também todos os poderes do próprio Venom, só que em um grau menor, né? Mas não podem ignorá-lo, cara, pois ele deu um trabalhão pro Homem-Aranha e também pro Venom juntos. Ele também conseguia fazer alguns exércitos de outros simbiontes e controlá-los. Pelo que eu conheço desses personagens, acredito que o simbionte mania pertence aqui à 17ª posição. Posição 16 temos o ZZXZ, cara, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é que nem tá aí na tela. Um simbionte bem diferente que se alimenta do cérebro do seu hospedeiro. Ele, junto com o seu hospedeiro, né, já foi considerado um dos 5 criminosos mais perigosos que o Império Shi'ar já capturou. Ele vive mais no espaço, né, com algumas aventuras envolvendo outras raças alienígenas, como o Império Shi'ar que eu mencionei. Ele não foi muito explorado também, cara, mas eu acredito que ele mereça essa posição aqui pela classificação de mais perigoso que o Império Shi'ar deu a ele. Ele também possui todos os poderes de um simbionte normal e enfrenta outros seres alienígenas bem poderosos, então ele merece estar aqui. Na 15ª posição temos o Sleeper, um outro simbionte também filho do Venom, que depois ele foi crescendo e foi se desenvolvendo cada vez mais em laboratórios. E ele acabou fugindo desse laboratório e se fundiu com um soldado Kree alienígena. Então ele ainda tem habilidades dos Krees, cara, e os poderes de todos os simbiontes, como fator de cura, super força e etc. Só pra vocês lembrarem, um Kree que era muito poderoso era o Ronan, o Acusador. Então é tipo se o simbionte se fundisse com o Ronan. Porém o Sleeper ainda conta com a habilidade de criar gás tóxico e venenos, cara. E ainda consegue hipnotizar os seus inimigos. Então ele é bem diferente e bem poderoso, merece estar aqui na frente dos outros que eu mencionei anteriormente. Em 14º lugar temos Haze, um simbionte que foi o que menos durou nos quadrinhos, né? Ele foi criado, mas já logo morreu. Ele era uma cria do próprio Carnificina, e mesmo sendo pouco explorado e morto facilmente, ele tem os seus méritos, né, de ter os mesmos poderes do Carnificina, só que em um nível inferior. E por esse simbionte Haze, né, ter sido morto e ter aparecido bem pouco, eu não consigo pôr ele mais adiante aqui nessa lista, mesmo ele sendo um filho, né, do Carnificina. Afinal, os próximos são bem mais poderosos e vocês vão entender o porquê. 13º lugar temos Abril Park, com o seu próprio simbionte chamado de Mayan. Em uma terra alternativa, a filha do Peter Parker, a May Parker, teve uma clone genética criada pelo Norman Osborn, o Duende Verde, que foi chamada de Abril Park. Só que o Norman não só pegou o DNA da filha do Miranha, ele pegou também o DNA dos simbiontes e colocou nessa menina. Então ela é uma humana, mas ao mesmo tempo é o próprio simbionte, cara. Ela começa meio como uma vilã, mas depois vira parte da família do Homem-Aranha e passa a ajudar a irmã dela, clone, né? Que era a May Parker, atuando como uma heroína. Aí tu pode pensar, por que ela tá na frente de tantos outros simbiontes? Cara, o que deixa um simbionte forte a maioria das vezes é o hospedeiro, e a Abril Park é só um com o seu simbionte, é um só com ele, né? Ela não tem que ter discussões como o Ed Brock tem com o Venom. A Abril Park toma todas as decisões, cara, como ela bem entender, bem mais rápido do que o Venom, por exemplo, além de ter todos os poderes do Homem-Aranha e do Venom. Hoje ela é chamada de Garota Aranha e na sua forma simbionte, né, de Mayan. Eu só não coloco ela mais à frente aqui no vídeo, cara, porque parece que ela morreu nos quadrinhos, nos últimos quadrinhos que ela tinha aparecido, né? E, bom, ela tem um potencial gigantesco, só que também era muito nova. Ela não foi tão explorada assim também e é muito inexperiente comparado com o Venom e com outros personagens. Em 12º lugar temos Scourge, outro simbionte derivado do próprio Carnificina, só que ele tem as suas próprias peculiaridades. Scourge, quando nasceu, ganhou a habilidade de interagir com a tecnologia. Assim ele consegue controlar e aprimorar equipamentos eletrônicos, né? E também armas de diversos tipos, que nem o Cyborg lá da DC Comics, né? Esse simbionte aqui invade sistemas, coloca vírus, abre portas eletrônicas, manipula dados e informações digitais, pode viver dentro de computadores e robôs e etc. São muitos os poderes e habilidades desse simbionte. Além, é claro, de todos os poderes que um simbionte normal tem, cara, como força sobre-humana, mais agilidade, fator de cura e etc. Scourge também é imune ao sentido do Homem-Aranha, né? Assim ele pode chegar e atacar o Peter sem o sentido aranha disparar. Por isso, eu acredito que o Scourge merece estar aqui na frente de outro dos simbiontes. Em 11º lugar temos agora o Anti-Venom. Em uma das histórias do Homem-Aranha, o Ed Brock estava morrendo de câncer e decidiu vender o simbionte Venom para arrecadar dinheiro para a caridade antes de morrer.
Porém, ele é curado pelo Homem Negativo e as partes restantes do simbionte voltaram ao seu corpo, lhe transformando no Anti-Venom, mesmo o Venom não estando no seu corpo. Basicamente o nome já diz tudo, o Anti-Venom é o completo oposto do Venom. Ele é imune ao fogo, ao som e outras fraquezas dos Klintars, que são a raça dos simbiontes. E também é capaz de curar pessoas com o seu toque. Durante um bom tempo, Ed Brock usou esse novo simbionte para agir como um super-herói. Esse simbionte também era parte total do Ed Brock, também não tinha uma consciência própria, por isso era bem poderoso, tomava decisões mais rápido. Ele também tinha uma habilidade sinistra, ele meio que podia exorcizar outros simbiontes, chamados de o toque de limpeza do Anti-Venom, que literalmente queimava outros simbiontes, causando uma dor extrema até a morte. Por isso então, ele tá aqui nessa posição. Em 10º lugar temos agora Praga ou Plague, o braço direito do Knu, o deus dos simbiontes. Quando o Knu veio aqui pra Terra, ele fez questão de reviver um velho amigo, servo dele, o Cortland Cassidy, e deu um simbionte pra esse velho amigo dele, o Praga, que é o nome desse simbionte. Esse simbionte era diferente e ainda podia se teletransportar e absorver a energia vital de outras pessoas e outros seres. Bom, temos poucas informações dele, cara, porque ele apareceu pouco, mas eu acredito que por ser o braço direito do Knu e ser diferente assim, ter outros poderes, ele merece estar aqui nessa posição. Fica muito difícil comparar alguns personagens que não tem muitos feitos, cara, então por isso é muito a minha opinião aqui também, beleza? Se você não concordar, fica à vontade para montar o seu próprio ranking. Posição de número 9 temos o Venom, o mais famoso dos simbiontes, cara. Porém, ele não é o mais poderoso. Sim, ele já teve versões alternativas que deixavam ele muito overpower, mas a sua versão principal e canônica, ele não é o mais poderoso, ou pelo menos não era. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Antigamente, na maioria das vezes, o Venom perdia ou ficava 50% ali de ganho e de perca, nas lutas contra o Carnificina, que era o seu filho. Porém, nos últimos quadrinhos, o Venom se tornou um novo deus dos simbiontes e recebeu um upgrade, nos seus poderes absurdos. Ele pode agora controlar toda a horda dos simbiontes, pode voar, tem mais força física e é praticamente onisciente. Ele inclusive se fundiu com o Deus da Luz e matou o Knu, o antigo deus dos simbiontes, meio que fundindo o Mjolnir, cara, com o Stormbreaker, os dois martelos do Thor lá. E aí tu já viu, ficou muito poderoso. Então vamos lá, na minha opinião, antes desses acontecimentos, que a gente não entende direito ainda o que aconteceu, eu acredito que o Carnificina era mais poderoso que o Venom. Porém, depois que o Venom se torna um novo deus dos simbiontes e tem esse upgrade, aí não tem como, o Venom acaba passando todos os outros simbiontes, Então nessa lista, desse jeito, ele ficaria em primeiro. Mas eu não vou considerar aqui não, cara, eu vou considerar o Venom na sua forma principal que a gente mais conhece. Eu vou deixar essa lista desse jeito pra gente seguir a lógica dos filhos serem mais poderosos que os pais. E eu vou explicar isso melhor no próximo, se liga só. Em 8º lugar temos agora o Carnificina. Tecnicamente, no mundo dos simbiontes, cada geração de simbionte melhora geneticamente em relação à anterior. Não é sempre, mas no caso do Carnificina melhorou muito. O Venom raramente conseguia lutar contra o Carnificina de igual para igual, cara. Ele sempre precisava da ajuda de mais algum herói, como na maioria das vezes o próprio Homem-Aranha ajudava o Venom contra o Carnificina. Sem contar que o Carnificina não tem limites, ele é um psicopata que está disposto a qualquer coisa, por isso ele é extremamente perigoso. O simbionte do Carnificina se juntou ao seu hospedeiro, o Cletus Cassidy, através da corrente sanguínea, por isso o seu fator de cura é mais forte, a sua reação e os seus reflexos também são melhores do que o Venom. Afinal, ele também pensa como um só, diferente do Venom que já falei, tem o Ed Brock lá dentro da cabeça dele também dando opiniões. Em força física, eu ficaria com o Venom, porém não é sempre que força física vence, Imaginem um monstro criativo e insano que você não sabe o que esperar, como o Carnificina indo pra cima de você, super rápido com lâminas e tentáculos disposto a tudo pra te matar. Como eu falei, se a gente considerar a última versão do Venom, cara, ele é o deus dos simbiontes, ele é o mais poderoso de todos, ele ficaria em primeiro. Mas se a gente pegar a forma normal dele antes desse acontecimento, ele ficaria aqui nessa posição, beleza? Número 7, o Toxina, o simbionte filho do Carnificina.
Vale lembrar que o Toxina, então, é neto do Venom também, então ele tem traços e poderes dos dois, cara, do Venom e do Carnificina. O Toxina já se provou mais poderoso do que os seus antecedentes várias e várias vezes. Por exemplo, como nesse quadrinho aí, ele já derrotou o Venom e o Carnificina juntos algumas vezes. E o Carnificina também já perdeu pro Toxina mais de 4 vezes seguidas, e sempre saía praticamente morto. Como eu disse, no início, na primeira vez que o Toxina apareceu nos quadrinhos, ele era muito mais forte do que o Venom e do que o Carnificina juntos. Mas depois ele ficou meio que estagnado no nível de poder, e o Carnificina e o Venom foram ganhando um pouco mais de experiência e um pouco mais de upgrade nos seus poderes. Por isso hoje eu acredito que o Toxina é quase do mesmo nível deles, um pouquinho mais forte por esse lance da geração dele ser mais evoluída, como eu já expliquei, né? Que o filho do Venom tende a ser mais forte do que o Venom, e o neto do Venom tende a ser mais forte do que o filho do Venom e do que o próprio Venom, no caso é o Toxina. Isso não é sempre, mas isso acontece, e no caso dele aconteceu. Número 6, o híbrido. Sabe todos aqueles simbiontes que eu mencionei no início aqui do vídeo que foram criados geneticamente a partir do próprio Venom pela Fundação Vida? Pois é, Riot, Phage, Lasher e Agonia, eles se fundiram e criaram um novo ser, cara, um novo simbionte, conhecido como híbrido, que tinha as personalidades dos 4 simbiontes, e também os seus poderes, né? Ele se camuflava, lançava uma substância tóxica, tinha tentáculos, ele podia, mano, fazer várias coisas e ainda conseguia voar, né, criando asas. A aparência dele era monstruosa. O híbrido pode ter sido um dos simbiontes mais poderosos a caminhar aqui na Terra. O problema é que o seu usuário, né, o seu hospedeiro, não sabia conciliar muito bem as habilidades dos diferentes simbiontes. E eles logo passaram a brigar entre si na cabeça do hospedeiro, o que acabou dando fim a essa criatura letal. Mas em questão de poder, de força bruta e habilidades, era muito forte. Mas acabou não dando certo por muito tempo, mas sim, merece aqui essa posição. Número 5, Bizarnage, um personagem único e totalmente diferente. Ele é uma fusão do Carnificina e do Bizarro da DC Comics, mas acabou gerando um novo ser, um novo simbionte. Imagina aí, cara, os poderes parecidos com o do Superman, afinal o Bizarro da DC, né, tem os poderes semelhantes do Superman, e ainda os poderes do Carnificina, que como eu já disse são sinistros, né. O inimigo desse Bizarnage, cara, é do Spider-Boy, a fusão do Homem-Aranha com o Superboy, que também tem os poderes ali do Superman. Então o Bizarnage lutava contra malucos super fortes, cara, e também tinha uma aparência assustadora. Infelizmente ele apareceu bem pouco, né, no crossover dos quadrinhos Marvel DC, né, Amálgama, e não foi muito explorado, era só desse universo alternativo mesmo. E bom, a gente tem que mais imaginar mesmo a fusão e os poderes desses dois personagens, do Bizarro e do Carnificina. Por isso, cara, como eu conheço esses dois personagens, eu coloco eles aqui nessa posição. Em quarto lugar temos agora o Dylan Brock, o filho do Ed Brock. Na verdade é muito mais complexo que isso, pois esse menino foi gerado quando o Ed ainda estava com o simbionte no seu corpo. E a mãe do Dylan também ficou com o simbionte do Venom por um tempo nos quadrinhos e virou a She-Venom. E aí uma parte do Venom estava nela e no Ed, e de alguma forma acabou gerando esse filho, esse menino, né, o Dylan Brock. Até onde a gente sabe, o Dylan é filho do Venom, do Ed Brock e da Annie, que era, como eu falei, a She-Venom. Ele também é um híbrido humano-simbionte e possui vários poderes que ainda são incompreendidos. Ele é só um garoto, mas conseguiu já derrotar o Carnificina, podia controlar outros simbiontes e influenciá-los, né? E até mesmo queimar esses simbiontes com apenas um toque. O Dylan é muito poderoso, mas ainda não compreendeu seus poderes e parece que ele perdeu esses poderes na última saga do Venom dos quadrinhos, mas ainda é cedo pra dizer se ele perdeu ou não, cara. Mas sim, ele ainda continua sendo um híbrido humano simbionte. Como eu coloquei a Abril Park, né, que também era uma híbrida humana simbionte, vale colocar o Dylan aqui também, só que ele é muito mais poderoso. Número 3 temos Grendel, o dragão simbionte. Ele foi jogado no espaço para desbravar outros planetas, né, como um emissário do rei de preto Knu, o deus dos simbiontes. Ele acabou parando na Terra, onde foi atacado pelo Thor e permaneceu dormente por anos, né, quando foi derrotado, até que ele foi acordado. Antes ele estava sendo mantido adormecido com a SHIELD. Ele é monstruoso e muito mais forte do que um simbionte padrão. Ele também é mais resistente a fraquezas de outros simbiontes, como o fogo, explosões e o som. Ele também podia se fundir com outros seres para ficar gigantes e com outras formas.
Ele também, cara, chegou a dar um pau no Venom e no Homem-Aranha, né? Então eu acredito que sim, ele mereça ficar aqui em top 3, ele é um dos mais poderosos. Número 2, temos agora a Necrosword, o simbionte em forma de espada, criada pelo deus dos simbiontes Knu. E ela é um simbionte barra arma tão poderosa que ela é capaz de matar deuses e celestiais. Inclusive o Knu usa ela para cortar a cabeça de um celestial, que a gente sabe que são alguns dos seres cósmicos mais poderosos da Marvel. Essa espada simbionte já caiu nas mãos também de alguns personagens, como o Loki e o Gorr, o carniceiro dos deuses, cara. Usando essa espada, o Gorr conseguiu matar vários e vários deuses. Mas sim, essa espada é um simbionte vivo e a principal arma do Knu. E por ser capaz de matar outros deuses e entidades, merece estar aqui em segundo, né? Número 1, Knu, né? Não tinha como ser outro, cara. Ele é chamado de o deus dos simbiontes, mas se parar pra pensar, ele não é um simbionte. Ele na verdade é um ser cósmico que controla todos os simbiontes. Ele é o deus do vazio, da escuridão, o rei de preto. Ele é extremamente poderoso, podendo matar inclusive os seres celestiais, como eu falei, né? Além também de ser uma divindade imortal. O Knu é o criador de todos os simbiontes, né? Originalmente conhecidos como Clintars, e ele impunha a arma simbionte mais forte de todas, All Black, ou como eu disse anteriormente, a Necrosword. Ele também é capaz de criar outros simbiontes, como eu disse, e para lutar contra ele nos quadrinhos, precisou juntar todos os personagens da Marvel praticamente, cara. E mesmo assim, em algumas batalhas contra ele, os Vingadores e outros personagens morreram e foram derrotados. E como ele já matou o Celestial, derrotou vários Vingadores ao mesmo tempo, partiu Sentinela ao meio, que é o Vingador mais poderoso dos quadrinhos, sim, cara, é inegável, ele merece estar em primeiro aqui nessa lista. E aí vai de você, considerar ele um simbionte ou não, né? Um ser cósmico só e é isso. Bom, eu considero, botei aqui na minha lista. E aí, curtiu esse vídeo, cara? Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante, esse vídeo dá muito trampo. O próximo eu acho que vai ser das armaduras do Tony Stark por nível de poder. Deve sair aqui nessa semana ainda, então não perde. Falou, valeu, fui!